Bom dia a todos. Então, nós somos da unidade da UFF José Abrão. Meu nome é Ilse, eu sou assistente social de formação, atualmente na gerência desta unidade, então, e nós trouxemos, representando a nossa equipe, os profissionais que trabalharam mais de perto, né, na construção desses slides, que é a doutora Lana, nossa dentista, e a Marissa, que é nossa administrativa da unidade. Então, eles estão aqui representando todo o esforço que nós tivemos na construção, né? Que passa um filme, eu tenho certeza, na cabeça de todos que estão aqui, porque para a construção disso, nada parou na unidade, né? A coleta desses dados, eu sei que isso tem que ser permanente, né? Mas é uma ação que a gente tem que parar, tem que refletir, né? Tem que contabilizar. E então, mesmo estando só nós três aqui, mas toda a equipe, né, participou nesse momento da construção dos dados. Técnico de enfermagem, pessoal da recepção, pessoal da farmácia, todos, tá? Então, vale a pena lembrar isso, que nós estamos aqui só representando, né? Seja o que tenha de positivo, o que ainda tenha por melhorar, mas é a nossa representação. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma foto em que a gente conseguiu reunir uma boa parte da equipe, né? A maior parte da equipe, com a fachada da unidade. Aqui nós temos, então, a nossa ficha técnica, em que eu acho que vale a pena, de relevante, observar que o nosso horário de atendimento é aquele horário comercial, né? De 7 às 11, de 1 às 17. O nosso território, é importante a gente estar colocando que do ano passado para cá, para ser mais exata, agora em maio, nós tivemos uma reformulação do nosso território, em que aquela área, uma área bastante carente, né, do Parque dos Laranjais, foi passada para a USF da Zaleia, tá? E aqui nós temos, então, nesse nosso território, 6 agentes comunitários para essas áreas de abrangência, 6. Aqui a nossa evolução de cadastro, tá? Então, até o fato de eu ter falado dessas mudanças, acho que justifica, talvez a gente pudesse até ter tido um número diferente, uma ascensão até maior, mas de 2018, 2.544 cadastrados, em 2021, 2.398, mostrando essa evolução, tá? Aí a presença forte dos agentes comunitários, que a gente daqui a pouco comenta novamente. A nossa carteira de serviço começa a revelar nosso déficit, né? De registro, de digitação, porque realmente a maioria aqui desses procedimentos estão zerados, mas valeria a pena lembrar que a lavagem de ouvido e a sonda vesical de demora, nós teríamos que apresentar aqui números bem significativos e não estamos apresentando. Então, aqui realmente é registro. Na oportunidade de colocar outras atividades desenvolvidas, né, nessa carteira de serviço, eu busquei lá, então, em 2020, 21 curativos, e em 2021, 16, né? Um corte, vamos dizer assim, um corte dessa atividade desenvolvida. Eu falei, tá? Lavagem de ouvido, eu comentei já. Próximo. O CISREG, aproveitando que a Marissa está aqui e que a nossa administrativa é bastante ativa, né? Eu vou deixar para que ela comente esse quadro com vocês, ok? Oi, bom dia. Vou comentar aqui de modo breve sobre o sistema de regulação, que eu tenho bastante contato pelo fato de ficar na recepção, né? E também agora as ligações, né, para informar os pacientes, que antes era só da central de regulação, agora a nossa unidade, os administrativos também realizam, né? E nos casos que a gente não consegue comunicar o paciente, geralmente a gente tem um grupo com participação dos ACs, né, para busca ativa desses pacientes que a gente não consegue comunicar pelo telefone. Elas fazem a busca ativa e, na maioria das vezes, no mesmo dia, o paciente já comparece na unidade, a gente insere que ele foi comunicado e entrega a guia com o agendamento e as informações que ele precisa. No ano de 2020, né, desde janeiro, que é bem significativo, principalmente no começo do ano, que era até outro
outro médico. No meio de 2020, nós ficamos um bom tempinho sem médico, porque o anterior se aposentou. Os aprovados são bastante, teve alguns negados também, devolvidos. Nesse primeiro semestre de 2021, também com a perda, de certa forma, do território para outra unidade, não foi tanto assim, porque a maioria dos casos a médica conseguiu tratar dentro da própria unidade, né? Porque nesse primeiro semestre, todos os meses teve a médica na unidade. Quanto ao absenteísmo, a gente ficou até um tanto preocupada, porque a maioria das vezes algumas consultas demoram, então, assim, por que quando marcam, esse pessoal deixa de ir nessa consulta, que às vezes demora muito? Já que foram comunicados, porque sempre que comparece o paciente na recepção, a gente sempre orienta, olha, se não puder comparecer ou se já é feito pela rede, de preferência venha na unidade que a gente consegue cancelar e passar a vaga para outra pessoa, né? Aí a gente está ainda estudando uma forma de tentar reduzir isso, porque, de certa forma, se manteve, tanto no ano de 2020 inteiro, foi praticamente o primeiro semestre só desse ano, né? Solicitantes temos 6, coordenador 1, né? E regulador, nossa médica, a doutora Cláudia, né? As 3 especialidades mais solicitadas foi ortopedia, né? A dermatologia em segundo e neurologia em terceiro. O tempo de demora da neurologia preocupa um pouco, porque geralmente quando o paciente precisa da neurologia, geralmente é um paciente que requer um pouco de atenção e é praticamente o que mais demora, que vai de 34, o tempo médio das outras especialidades, para 194 da outra, né? Quanto aos exames mais solicitados, né? A mamografia, geralmente é um protocolo da própria enfermeira, da médica e também do ginecologista. Sempre que é uma consulta, um atendimento que a pessoa está na faixa preconizada para realizar a mamografia, ela já de ofício já pede, então é bem alto devido à atenção mesmo, né? Realizado por esses profissionais. A ultrassonografia transvaginal, ela é também pedida pela médica da unidade, mas também a gente tem que acrescentar que a maior parte desse exame também é pedido pelo ginecologista, né, que atende na nossa unidade, doutor Erlon, né, e em média de 98 dias. Tem demorado um pouquinho, de fato, a ultrassonografia transvaginal, mas em média a gente vê que os casos geralmente mais graves não demora tanto assim. A maioria, quando requer uma atenção, que ele descreve o caso, não demora mais que um mês. E o raio-x, né, que é a radiografia simples, que é para aquele caso dos pacientes que chegam com dor, a médica solicita para ver se é caso de ser acompanhado pela ortopedia, né, ou se é caso que ela pode acompanhar na própria unidade. Quanto à odontologia, né, no ano de 2020, houve 26 solicitações, devido também o ano inteiro ser só 26, é porque por muito tempo ficou sem o atendimento, né? E agora, no primeiro semestre, que de forma gradual está retornando, nós já tivemos 36 solicitações, com 31 aprovadas, e a taxa de absenteísmo é bem pouca, né? É ótimo, de tanto de 2020, de 24%, caiu para 3,22%. As especialidades, né, mais solicitadas, endodontia, com tempo médio de 98, as consultas em cirurgia em cirurgia bucomaxilo, né, que esse ano, nesse primeiro semestre, tivemos 9, e o tempo médio está de 47, de certa forma, uma espera até razoável, né? E estomatologia. O exame, né, o único que é possível pedir da odontologia dentro da regulação por enquanto, foi o de 20, né, com tempo médio de 32 dias. Só uma ressalva, que tanto quanto o exame de radiologia da odontologia quanto de mamografia, por mais que tenha esse tempo médio, na maior parte das vezes, assim que o paciente é inserido na solicitação, ele já sai com a data marcada. Então, o paciente não fica aguardando ligarem para informar uma data. Ele já sai ciente do dia que vai ser o exame dele, tanto de mamografia quanto da odontologia, né? Da radiologia. Porque raramente não tem vaga, mas a maioria das vezes ele sai agendado dali mesmo. Nosso balanço da ouvidoria, infelizmente, nós não tivemos taxa positiva, né? Então, apesar de ser baixo o número de reclamações, né? 6 em 2020 e 4 em 2021, a gente não pôde fazer, então, esse percentual positivo. A gente observa que em 2021, o número de reclamação foi em função da nossa mudança de agenda, né?
nós tínhamos uma prática da agenda e a gente resolveu, né, fazer isso em tempo oportuno, e aí as reclamações são muito em função disso, muito mais da agenda. Gera um pouquinho, um período que o pessoal está se acostumando com essa nova forma. Outra reclamação também que a gente percebe é da sala de vacina, né? Mas, assim, reclamações relacionadas um pouco à falta de informação mesmo do público, né? No sentido assim, de não chegar já faltando 10 minutos para o término do horário da unidade, e aí reclamar que a sala de vacina, né, não está atendendo, sendo que ela está cumprindo um protocolo, né, de começar 15 minutos depois do horário de atendimento inicial e fechar 15 minutos depois. Então, a gente tem aí a maior parte de reclamação nesse sentido. Tá, com relação ao perfil acadêmico, né, Programa Médicos pelo Brasil, a nossa enfermeira, a Alciene, ela tem 11, né, no momento, agora no primeiro semestre de 2021, 11 alunos, tá, do curso de medicina, então um preceptor é ela, a Alciene, e no caso ela nos informou essas 5 reuniões de educação permanente. Ela não está fazendo parte, né, a unidade e a Alciene de nenhuma pesquisa nesse momento. As reuniões intersetoriais, realmente eu busquei nesse período do primeiro semestre de 2021, nós não tivemos, não temos registro, não tivemos. A equipe do NASF, tá? É o NASF-B, que está lá na nossa unidade, né? Deixa eu ver aqui. Aqui faltou, a gente esqueceu de colocar o doutor Jamal, tá? É uma falha nossa, a gente precisa corrigir depois. No caso, aí nós tivemos... As nossas reuniões lá na unidade, elas são muito presentes, né? É algo que a gente procura realmente, é o momento que a gente percebe que a gente se fortalece enquanto equipe, fazendo essas reuniões semanais. A gente busca fazer semanal. Quando não dá, lógico, a gente passa para a semana seguinte, mas nunca a gente fica nem um mês sem fazer reunião. E aí a gente tem a participação do NASF, eventualmente, tá? E está registrada aí essas reuniões, inclusive de educação permanente, tá? As consultas compartilhadas, elas batem com as reuniões para discussão de casos nesse período, tá? No caso das práticas integrativas, a auriculoterapia que já acontece há bastante tempo lá na nossa unidade, tá? E a questão agora, inclusive já tivemos uma reunião, um treinamento, né, a respeito da reabilitação pós-Covid, com a participação da fisio, TO e nutricionista, tá? Atendimentos domiciliar, nós tínhamos a princípio, inclusive até um número maior, tá? Mas de registro, como é o que está sendo pedido aqui no PEC, são esses os números que a gente tem para apresentar, tá? E aí é tudo que a fala realmente da Ana, de que a gente vai ter, né, que sentar, conversar e planejar melhor as nossas atividades, porque é muito difícil, né, conforme foi falado, trabalhar com uma equipe só, né, quer dizer, na ausência do enfermeiro como a gente está agora, que está no período de férias, né, a gente fica com essa lacuna aí e tem que estar com tudo planejado previamente para não ter problemas maiores. Nós não temos assistente social na nossa equipe, tá? Então, por isso que está zerado ali. Os outros atendimentos é o que está sendo visualizado aí. Nível médio ali se destaca, porque no caso nós temos 2 técnicas de enfermagem. Os outros profissionais realmente são todos um só. Doenças transmissíveis, tuberculose, hanseníase realmente não temos. Bolsa Família, tá? Aquela mesma discussão que foi feita da unidade anterior, né? Com relação ao número de cadastros no Bolsa Família, a gente já recebeu esse banco de dados com uma diminuição, né? Até porque a gente teve alteração do nosso território, conforme eu falei no início, né? Então, o Parque dos Laranjais não faz parte mais do nosso território, e nós tínhamos alguns pacientes do Sírio-Libanês. Isso, que vinha por equívoco na nossa lista. Então, o nosso percentual, a nossa média, né,
de beneficiários acompanhados pelo Bolsa Família, nesse primeiro semestre chegou a 85%, cumprindo a meta, então. Gestantes e pré-natal. Aqui, no caso de gestantes com pré-natal encerrado, nós tivemos aí um número de 12 em 2020 e no primeiro semestre, 15. Com menos de 20 anos, nós não tivemos esse registro no relatório que foi solicitado, a busca, né? Gestantes com 6 ou mais consultas, com registro de PA e teste rápido, em 2020 nós não tivemos esse registro, e no primeiro semestre isso chega a 29,62%. Gestante com pré-natal iniciado até a 12ª semana em 2020, 32,25%, e no primeiro semestre a gente parece que começou a melhorar um pouco, né, esse registro, com 25,92%. Digo, melhorou um pouco em relação ao ano de 2020. Eu percebo assim, não sei se já falei, mas a gente está trabalhando também, em cima desses indicadores, um indicador de processo cultural, que é a equipe assimilar a importância de se registrar, né, da maneira que tem que ser registrado, nos códigos, né, SIAP, tá? Então, isso aqui, o tempo todo a gente vai vendo que vai tendo uma melhora, né, a partir dessa cultura nova. Gestantes encaminhadas até para as maternidades, por conta, como todas as outras apresentações, do período da pandemia, do Covid, né? Não teve essas visitas. Gestantes em acompanhamento no pré-natal. Esse aqui é relacionado ao quê? Está falhando ali. Gestante em acompanhamento pré-natal. Do alto risco, desculpa. Não, é que o primeiro indicador aqui, que é o penúltimo, a gente tem que dizer quantos a gente teve, né? Então, de alto risco. Então, em 2020 foi identificado 1, e no primeiro semestre de 2021, 5, tá? Desse total, até porque a gente tem um ginecologista do NAF atendendo lá dentro, tá? Foi, se não atendido pela a médica generalista, pelo médico ginecologista, e teve os encaminhamentos também. Então, 100% de atendimento. Acho que tem como configurar aqui? Acho que não vai precisar mais, né? Tá. Nós não tivemos avaliação de óbitos maternos, fetais e infantis, porque não tivemos casos, tá? No controle de tabagismo, nós não temos farmacêutica, tá? Então, não tivemos consultas para estar avaliando, mas nós temos, então, nos cadastros individuais, o levantamento de 172 tabagistas em 2020 e 150 tabagistas em 2021. No mais, em número de pessoas atendidas ou referenciadas a outras unidades por esse programa, nós não tivemos registro para informar. Na saúde da criança, as consultas de enfermagem, a gente pode observar que teve um aumento, né, da puericultura, as crianças menores no caso de 0 a 2 anos, 11 meses, 29 dias, em 2020 com 7,89%, e só no primeiro semestre, aquela questão da cultura, né, da digitação, que a gente vem fazendo abordagem, fazendo discussão em reuniões, um aumento para 32,60%. No caso das consultas médicas, para essa mesma faixa etária, era 0,29%, nós passamos, então, no primeiro semestre para 18,11%. Para as consultas médicas e de enfermagem às crianças menores de 10 anos, nós também tivemos um aumento de 1,42% para 45,18%. Esses números ainda são baixos,
mas a gente percebe que algum movimento a gente está fazendo para melhorar isso daí. No caso das consultas de RN com realização do teste do pezinho, é a maior frustração que a gente tem apresentar esse dado, porque não é verdadeiro, né? A gente faz teste do pezinho, sim, a gente só não tem o registro. Saúde do adolescente, numa população de 503, né, como referência, população de 11 a 19 anos, nós tivemos, então, 11,7% de adolescentes atendidos em 2020 e tendo uma melhora de 21,64% no primeiro semestre de 2021. E nós já realizamos, sim, o planejamento das ações do PSE, né? Com a integração de todos os profissionais, né, de nível superior, com visitas, inclusive, à EMEI e à escola do nosso território. Na saúde da mulher, nós tivemos aí também, né, numa população de 27 gestantes, 53,22% em 2020 de consultas de enfermagem para gestantes, sendo que no primeiro semestre isso passa para 133,33%. Nas consultas médicas de pré-natal, era 65% em 2020, agora já vai para 83,33% no primeiro semestre. As consultas odontológicas, a gente aqui observou em registro que não existe registro. Então, a Lana queria fazer um comentário sobre isso. Bom dia. Eu queria fazer um comentário sobre os atendimentos na consulta odontológica à gestante, porque a gente fez um curso, né, de Sorria Mãe Morena, e lá foi esclarecido para a gente que se a gente, mesmo que a gente digite o código de gestante, se na condição de saúde da gestante não tiver o CIAP, que ela é gestante, não... Isso. É como se a gente não tivesse atendido uma gestante. Então, além desse motivo, né, também nós montamos uma estratégia para que todas as gestantes que passaram pela enfermeira possam passar em seguida pela odontóloga. Então, isso foi uma estratégia. E essa questão da digitação que eu falei, que a gente não sabia, mesmo a odontóloga colocando, que sou eu, colocando o código da gestante, não era registrado como gestante se ela não estava nessa condição de saúde. Então, nós vamos, né, já planejamos reunir para poder... isso é uma estratégia também para melhorar esse indicador. Bom, nas consultas de puerpério, nós tivemos em 2020 6,45%, né? E no primeiro semestre caminhamos para 14,81%. Nas visitas domiciliares, para puérpera na primeira semana, esse é um dado que a gente não tem registro. Nas doenças transmissíveis, sífilis, né, e HIV, a gente não tem também casos de pacientes. Não, desculpa, isso aqui é o número de casos notificados, né? No caso aqui, a gente teve atendimento, mas é questão dos resultados, desculpa. Razão de testes rápidos para HIV, né, T2, realizados em relação ao teste HIV-T1 positivo. Não tivemos caso de pacientes positivos, embora nós temos um número significativo de pacientes testados. Da mesma forma com hepatite C. Na saúde do homem, de uma população de 1.080, nós temos 46,45% de consultas médicas, de enfermagem e visitas domiciliares. Dessas 1.080 da população, nós conseguimos atender 46,45% no ano todo de 2020, no primeiro semestre, 66,66%.
A consulta de pré-natal do parceiro ainda é um desafio para nós, realmente existe toda uma abordagem, mas a gente não conseguiu ainda trazer, e aqui não é questão numérica, é questão de não ter conseguido mesmo ainda. Na saúde do idoso, a gente ficou decepcionado, né? Porque o território do José Abrão é um território que é característico, uma população grande de idosos. Mas a gente imagina que seja a questão do período, e até pelo que foi noticiado, né, do fique em casa, enfim, que a gente também teve essa diminuição. E era isso que a gente preconizava mesmo em 2020. E ainda, inclusive, no primeiro semestre. Então, é muito baixo, realmente, as consultas médicas e de enfermagem, mas a gente já começa a perceber, hoje mesmo eu passei na unidade antes de vir para cá, já tinha um número significativo de idoso lá buscando atendimento, tá? Então, a gente imagina que para o próximo semestre isso vai melhorar bastante. Na questão da saúde bucal, é importante, né, ressaltar toda essa participação da nossa odontóloga. Eu assisti as outras apresentações, né, e algumas das outras apresentações, e o pessoal colocava da equipe odontológica e tudo, nós só temos uma. Mas realmente a Alana foi bastante atuante, o tempo todo nos ajudando, inclusive, assim, até a questão de não só do fluxo, mas a questão de fazer uma escala para o monitora, né? Enfim, todas essas ações que estão descritas aqui, para não ser repetitiva, a gente teve, sim, a participação do profissional da odontologia. Até, inclusive, na questão da consulta de atendimento domiciliar, que foi algo que a gente observou, né, que está muito baixo nesse período. Mas, quando solicitado, até para a questão de avaliação de acamados, para a questão de higienização, crianças também, se é caso de encaminhamento para urgência, enfim, muito pela visita domiciliar, né? A Alana sempre atendia a pedido dos agentes comunitários e outros profissionais da equipe. Atenção à saúde nutricional. Nós temos aí, na população de 397, consultas de enfermagem e obesidade, 0,46% em 2020, e no primeiro semestre, 1,76%. Tá? Mas a gente percebe essa melhora a partir do nosso estudo dos indicadores, né? Das nossas reuniões sobre os indicadores, isso começa a melhorar. Consultas médicas em obesidade, nós não tivemos ainda esse registro no primeiro semestre, mas a partir de julho, a gente já sente que, por conta do CIAP, né? Enfim, já começa a melhorar isso daí. Preenchimento dos marcadores de consumo, infelizmente, ainda está zerado. Situação de saúde, complicações, doenças crônicas não transmissíveis. Bom, aqui nós temos, então, a questão do hipertenso, né? Um percentual de 66,5% dos cadastrados de hipertenso e 83% dos 250 cadastrados com diabetes, certo? E a questão do acompanhamento, 43%, então, acompanhados em hipertensão e 48% acompanhados em diabetes. Na questão de pessoas diabéticas com avaliação do pé diabético, esse registro também está zerado. Consultas de enfermagem em hipertensão, nós temos aí 2020 3,29% e 3,58% no primeiro semestre. Na questão de diabetes, 3,83% em 2020 e 4,16% no primeiro semestre. Nas consultas médicas, isso ainda está mais difícil o registro, tá? Mas a gente percebe, conforme já foi falado, uma melhora a partir de julho. No Previne Brasil, os indicadores
avaliados quadrimestralmente, a gente observa aqui que do primeiro quadrimestre de 2020 ou melhor, vamos colocar, do terceiro quadrimestre de 2020 para o segundo quadrimestre de 2021, a gente tem uma melhora na proporção de gestante em pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, tá? Sendo a primeira até a 20ª semana. Percebe também uma melhora na proporção de gestantes com a realização de exames para sífilis e HIV, né? No caso, desculpa, de 6% para 22%. Na proporção de gestante com atendimento odontológico, esses registros estão prejudicados. A gente conversou bastante sobre isso e a gente acredita que tem tudo a ver com isso que a Alana colocou, né? Do registro inicial ser feito para daí dar continuidade a essa captação da digitação, tá? Porque, inclusive, em anotações, né, de agenda e tudo, né, então isso precisa melhorar bastante. A cobertura de exame citopatológico melhorou um pouco, mas, infelizmente, agora em outubro, a nossa enfermeira, por estar de férias, foi um mês que a gente não conseguiu planejar e se organizar melhor para a coleta, né, dos preventivos. Bom, o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, a gente igualou aí de 9% em 2020 e 2021 também. Hemoglobina glicada, zerado. As estratégias, tá? Na hora de montar fazer, no caso, montar esse indicador, pensar, né, nessa planilha, em executar, é importante que a equipe toda esteja reunida, né? Então, aqui foi um esforço, mas a gente vai melhorar, inclusive, essa matriz, né? Com a participação de todos, a hora que a gente conseguir reunir, né? Pós-seminário. Mas aqui, a princípio, a gente avalia que o cadastro dos agentes comunitários foi muito positivo, tá? E a gente entende que a busca ativa fez todo o diferencial, né? Com a intensificação das visitas domiciliares. Acho que é isso. E, no caso, o indicador que a gente se preocupa bastante é a questão do pé diabético, né? Isso precisa melhorar, né? Então, daí a gente pensou de forma bem resumida aqui, porque essa matriz de intervenção, ela tem que ser pensada, conforme eu disse, junto, principalmente com o enfermeiro, né? É o único profissional que a gente tem e ele tem que estar presente. Mas, de cara, já deu para a gente colocar aí, que é ofertar mais consultas de enfermagem e médica, né? Em diversos horários para melhor atender os pacientes e a busca ativa dos ACs, né? E aí a gente colocar isso como exame de rotina, oferta de consulta agendada, né? Enfim, divulgar melhor isso no território e monitorar melhor, tá? As ações do Covid, aqui as fotos, né, revelam, eu vou passar, todo o esforço que a gente fez, conjunto, a equipe o tempo todo se reuniu, a gente não chegava com uma determinação do que deveria ser, mas construímos juntos, até porque a nossa unidade é uma unidade muito antiga, tem uma única entrada, manter esse distanciamento era um desafio muito grande, né? E aí, de comum acordo, a gente percebeu que nós faríamos um isolamento imediato desses pacientes, né? Sintomáticos respiratórios, numa varanda que a gente tem lá, que é bastante aberta, e ali mesmo seria feita a testagem, inclusive a consulta também numa sala mais isolada. Então, essa foi a nossa estratégia, né? Aqui a gente coloca, então, tentei tirar foto mostrando, quem conhece lá sabe que é uma área bastante arejada realmente. Aqui a gente já montou, né? Colocou um biombo, colocou a mesa, né?
Está saindo a voz, não? Tá? A gente colocou, então, o biombo, colocou mesa para que houvesse bastante ventilação na hora de se fazer os testes, tá? Aqui, inclusive, é uma capacitação já do pós-Covid. Aqui, eu achei bacana trazer esse quadro, tá? Isso aqui é um quadro que a gente procurou trazer para vocês uma forma de organizar o Monitora, né? O monitoramento dos pacientes com Covid, que, né? As ligações, quem fazia essas ligações, em que data fazia, tá? Então, é tudo colocado aqui. Isso aqui é feito por dia na unidade, ó, tá? O nome dos pacientes, tá? Os contactantes desses pacientes, se foi necessário busca ativa, e aí tinha toda uma estratégia dentro de WhatsApp, de se fazer essa busca ativa no mesmo dia, tá? Aqui o esforço, inclusive, das nossas áreas, né? Mais carentes, né? Para que essa busca ativa acontecesse, tá? Tá, já estou terminando, acho que só tem mais um. É isso, aqui está o telefone da nossa unidade, nós não temos Face, mas temos o e-mail, que está informado aqui, e a nossa frase, né? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Michael Jordan, né? Então, essa frase realmente finaliza com toda a reflexão que a gente faz dos nossos indicadores, que podem ser melhorados, de todo o esforço que a gente pode estar fazendo para, de uma próxima vez, a gente, já fora também da pandemia, né, poder ter números mais representativos do real trabalho que a nossa equipe faz. Obrigada.